Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita. Nós falamos diretamente do estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje nós recebemos uma visita especial. Estamos conosco no estúdio com o psicólogo, escritor e palestrante espírita Rossandro Klinger. Como vai, Rossandro? Bom, prazer mais uma vez estar aqui na Comunhão. Uma alegria sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Nós temos também conosco a Daniela Migliari, escritora, palestrante e jornalista. E a nossa colaboradora, Miriam dos Anjos. Tudo bem? Como vocês estão? Muito bem, muito obrigada pelo convite também, mais uma vez. Prontas para o nosso bate-papo? Hoje nós vamos falar sobre um tema escolhido aqui pelo Rossandro. Queremos falar sobre a intolerância. Nesse ano de 2019, Rossandro, a gente já teve vários exemplos, né, de atitudes de intolerância. A gente teve aquele ataque à mesquita lá em Nova Zelândia, a gente teve aqueles tiros na escola em Suzano, a gente tem tido muitos casos de feminicídio, homofobia, intolerância religiosa, intolerância política. Então nós queríamos saber, na visão espírita, qual é a origem da intolerância e como a gente pode observar a intolerância em nós, no nosso dia a dia. Bem, na verdade, do ponto de vista da doutrina espírita, a gente sabe que a essência e a causa de todas as formas equivocadas de viver a vida é o orgulho e o egoísmo. Sempre a gente vai esmiuçando, né? Chega no orgulho e no egoísmo. O orgulho, por exemplo, de achar que minha religião é melhor que a sua, que o meu time é melhor que o seu, que o meu partido é melhor que o seu, que a minha cultura é melhor que a sua, que a minha orientação sexual é melhor que a sua. O orgulho nos impede de se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é uma função emocional que precisa ser desenvolvida para que a gente possa construir a ponte para o que vai ser no futuro a fraternidade universal. Aquela cena, por exemplo, da mulher adúltera é uma cena em que há uma intolerância demarcada a partir de uma perspectiva cultural. A gente sabe que a Torá para os judeus era ao mesmo tempo um livro de código de conduta civil e ao mesmo tempo um livro de comportamento religioso. E há ali uma prescrição de que a mulher tinha apedrejada. Naquele momento a gente sabe, claro, um teste clássico de Jesus, né, se ele ia ou não apedrejar e o simbolismo disso. E ele consegue, com a inteligência magistral dele, nem apedrejar, nem não apedrejar. Mas o que ele propõe? Ele propõe o que a gente chamaria, do ponto de vista jurídico, de fazer uma jurisprudência sobre o tema. A lei era apedreje, então ele tá bom, eu sei que a lei é essa, mas sendo você a pessoa a ser apedrejada, como você se sentiria? E que tipo de sentimento tem em você para que você ache que você não pode, que você tem o direito de apedrejar? Aí fazendo referência muito a essa obra fantástica da Dani, que é o Livro das Sombras, que ela trata da sombra de uma forma muito bonita, em que Jesus, naquele momento, ele não está acusando a multidão, ele está pedindo para que cada um da multidão, enxergando a sua própria sombra, não julgue a sombra daquela mulher. Esse desenvolvimento empático, ou seja, essa empatia que ele desenvolve na multidão, de uma forma excepcional, como o Simples pergunta, é tirar ela desse monoideísmo, que a gente chama no espiritismo, né, um processo obsessivo, que acontece entre os encarnados. Ideia fixa, só eu tenho uma razão, só meu grupo tem uma razão. No ano passado no Brasil, ainda com reverberações esse ano, um ambiente político tóxico, sem as pessoas terem capacidade nenhuma de um debate de ideias, sempre de acusações. Então, quando a gente pensa no egoísmo como um fator impeditivo para que todas as virtudes se desenvolvam, está entre esses eventos de uma virtude não desenvolvida a intolerância, com certeza. E explica um pouquinho essa questão da sombra. O que seria a sombra, Daniela, do seu livro, que o Rossandro se refere? Bom, essa questão de você se reunir nesse sentimento de clubinho, né, que muitas vezes o Rossandro brinca com isso, é uma necessidade da gente pertencer. E é muito natural do ser humano isso, porque a gente precisa sempre garantir a nossa sobrevivência. E estar em um grupo, convivendo, é uma garantia de que, ok, estou cercado de apoios e vou sobreviver. Só que a partir do momento que você se fecha nesse sentimento de clubinho, sem tanta necessidade, você começa a se separar do outro, você está fazendo isso para se resguardar com o seu valor, para você ser percebido como uma pessoa que tem uma posição, ser bem visto. Então você conta com a aprovação dos seus pares, e você esse clubinho, ele tem esse lado, né, de você estar se colocando acima, como ele falou, do orgulho, mas isso também incorre, né, nesse egoísmo. Então você usa aquela estrutura toda para se proteger,
mas ao mesmo tempo você não está lidando com a sua realidade psíquica, que é a mesma de todos, inclusive de quem está dentro e fora desse clubinho, né? Então, quando você consegue entrar em contato com a sombra e você consegue se olhar... Esse egoísmo, é isso? Olhar esse egoísmo, olhar esse orgulho. Você tem empatia com aqueles que são do seu grupo e aqueles que estão fora também. E aí já não existe tanta separação. Porque, em essência, nossa humanidade é muito próxima. E, em essência, as nossas sombras... Por que são as sombras? São as defesas. Eu me defendo, né, com orgulho e egoísmo não é maldade obstinada, é uma defesa psíquica. Então, a partir do momento em que você se desarma, você já não tem tanta necessidade desses muros, né, desses clubinhos. Então, estar em contato com a nossa realidade psíquica é ter a humildade de se reconhecer no seu tempo evolutivo, tal qual ele se apresenta aqui agora. E isso nos torna humanos. Isso nos torna humildes, e aí a gente já não sente tanta necessidade desses muros dos clubinhos, né? Como se a minha verdade só tivesse fundamento e a do outro não. A questão, a minha verdade é uma, a do outro é outra, e por que não coexistir? Qual é o problema? Né? O jardim fica muito mais bonito quanto mais diverso ele é. Então é isso, acho que quanto mais a gente conhece as nossas sombras, Rossandro, não sei se é por aí, menos necessidade de me separar, de me defender. Então, nessa conversa, puxando, né, o seu gancho, Daniela, a questão da gente viver a nossa realidade, talvez a experimentação desse egoísmo tão exacerbado que a mídia nos traz em tempo real, muitas vezes, né, esses eventos de tamanha intolerância, teria também a ver com uma dificuldade, talvez não seja essa palavra, mas com uma dificuldade que a humanidade, nesse momento, está de reconhecer o ser divino que também ela é. Porque enquanto a gente está na preocupação da materialidade, essas questões de bondade, de reconhecer em mim sou egoísta, que todos têm o mesmo direito, também não estaria caminhando por esse lado? Miriam, você toca num ponto aí que é justamente uma crítica que está se fazendo no mundo hoje em relação às redes sociais de um modo geral, não demonizando-as, mas sabendo que correções são necessárias, a mídia de um modo geral, e ao exacerbado foco no mal. E a gente lembra de André Luiz quando ele diz assim, o mal não merece comentário em tempo algum. Então, mas ao mesmo tempo existe um conjunto de coisas chamada dados. Existe, e Dani, estou falando aqui diante de uma jornalista, ela sabe muito bem disso. Uma coisa é notícia, outra coisa são os dados. Nem sempre a notícia fala dos dados. Os dados mostram que a humanidade melhora em vários aspectos. As notícias, por uma questão de Ibope, por uma questão de viés de negatividade que o cérebro tem de arquivar muito mais uma coisa ruim do que uma coisa positiva. E o objetivo disso é que você fique muito claramente marcado com um equívoco para que você não cometa o mesmo erro. Mas isso gera uma tendência psicológica de manter aspectos do mal mais vivo na sua cabeça do que do bem. Por exemplo, uma pesquisa mostrou, feita por universidades americanas, que uma crítica precisa de 3 elogios para ser dirimida numa pessoa normal. Numa pessoa descompensada só noutra encarnação. Não sabe? Mas assim, a gente tem uma tendência disso. Aí a gente pensa assim, o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, uma cena de um assassinato, de um estupro, e que aquilo é realçado nos meios de comunicação de um modo geral, e vê o espanto da humanidade, a gente tem duas opções. Ou olhar isso como o signo da decadência, ou esse espanto mostrar o quanto avançamos. Porque esse espanto não era comum. Assim, o comum era essa violência toda acontecer e as pessoas não tem muito o que fazer. Tipo, só pra gente pegar uma coisa mais recente, você falou até da questão do feminicídio, mas quando eu era criança, eu ouvia muito que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E a gente escutava as vizinhas apanhando, ninguém fazia nada. Hoje em dia existe um conjunto de instituições, ainda que imperfeitas, elas existem. Então, quando a gente vê uma cena dessa e se choca, esse choque mostra o avanço. Né? Mesmo que se exacerbe o mal, há um avanço. Ou, por exemplo, Grande Brasília, final de semana, sempre tem, como qualquer cidade do Brasil, algum tipo de criminalidade, especialmente com relação ao tráfico de drogas no entorno da capital federal. E as pessoas vão transmitir essa notícia numa segunda de manhã, né? Isso vai acontecer. Mas, gente, a gente está aqui na comunhão espírita. Vamos pegar só a comunhão espírita. Pegue do sábado para domingo o que foi feito de bem aqui. Some a todos os centros espíritas de Brasília. Some as igrejas evangélicas, as igrejas católicas. Some as ONGs. Some as pessoas que sem nenhum tipo de estímulo desse, pessoalmente vão lá e fazem o bem.
todo esse conjunto de pessoas fazendo um final de semana inteiro, agindo em prol de amor e saindo da posição egoísta, mesmo não tendo ibope para mídia, é essa energia que a gente tem que computar como sendo aqui é mais presente, mostrando que estamos sim construindo um novo tempo. E aí nós espíritas temos uma vantagem, a gente tem um dado que os historiadores, os filósofos, os cientistas políticos, de um modo geral, não têm. Eles sabem que alguma coisa está acontecendo. Como diz aquela música de Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem, né? Mas eles não sabem como é que isso está se dando. A gente tem informação sobre uma transição, que não é apenas uma transição histórica, não é apenas uma transição política, ética, de valores, de cultura, mas é uma transição planetária, planejada, prevista e capitaneada por Cristo. E isso nos dá, mesmo que de vez em quando a gente se abale, é natural, a gente é humano, vê tanta sequência de notícias ruins, a gente se abala, a gente tem que aprender a fazer aquele recorte que Paulo nos solicita, ver de tudo e retém do que é bom, né? Para que a gente possa ver nesse momento que, apesar da gente estar vendo ainda a intolerância se exacerbando, muito mais do ponto de vista dela ser muito mais noticiosa, mas a gente tem um conjunto de pessoas que estão indo para uma posição contrária a essa, de fraternidade, de aceitação. Por exemplo, você pega os jovens hoje, assim, em relação a aspectos do comportamento dos amigos, por exemplo, no campo da sexualidade, são muito mais tolerantes, têm um respeito, mesmo que eles não tenham aquela posição, eles têm um respeito, têm amizade, não rompem relacionamentos. A gente no Brasil, por exemplo, não obstante não somos de fato uma democracia racial, isso é uma piada, mas a gente tem aspectos que a gente conquistou. A gente, por exemplo, hoje mesmo a gente estava almoçando, né, Dani, num restaurante, e a gente depois parou para conversar com um amigo de Dani evangélico, mostrando assim, ele dizendo assim, que legal que o trabalho que a gente faz, a gente falando do trabalho que ele também faz com família, e mostrando como a gente tem pontos comuns. Isso é muito bonito. Muito mais pontos em comum. Muito mais pontos em comum, né? A gente realçou muito isso. Assim, 99% ele até falou de interseção, né? De pontos em comuns, e a gente vai brigar por pequenas diferenças. Então, sim, existe um movimento que está vindo e que em algum momento a gente vai, como diz lá no Livro dos Espíritos, o bem vai deixar de ser ingênuo, né? E a gente vai ser audacioso. Aliás, está fazendo um programa desse aqui discutindo esse tema, é uma audácia boa, bem-vinda, para que a gente dê voz ao bem. E eu queria usar o seu conhecimento de psicologia para que você nos ajudasse a reconhecer a intolerância em nós, escondida em nós. Então eu pesquisei alguns comportamentos que podem talvez ser considerados uma tendência à intolerância. Por exemplo, a rigidez, a austeridade, o julgamento. Isso a gente pode considerar a nossa tendência à intolerância? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Sim, acho que quando Jesus fala dos fariseus no Evangelho, ele fala de pessoas que, bem intencionadas em manter uma pureza em termos da doutrina mosaica tradicional, esqueceram do amor e da jurisprudência e da misericórdia que o amor traz, que faz com que a gente, de vez em quando, entenda que cada caso é um caso. Como você tem um pai com vários filhos, uma mãe com vários filhos, ele sabe que para cada um há uma abordagem muito particular. Então, quando você prima muito mais pela rigidez do que pelas emoções do comportamento humano, você começa a aparecer aquela coisa que Paulo fala, né? Que a letra mata e o espírito vivifica. Então, rigidez... Neurose, né? Neurose, um clássico. Ela vai transformar o comportamento num comportamento que você está mais se policiando do que se permitindo o afeto. Usa isso como uma forma de fugir. Eu sinto muito assim que as neuroses, elas são esses aspectos que é pra gente se sentir seguro. Então, para que eu me sinta segura naquele lugar ali, naquele lugar controle. Tem muito a ver com controle. Aí eu começo a lançar mão desses recursos para poder me sentir mais calmo e mais seguro. E tudo que eu aplico a mim, eu acabo aplicando ao outro. Se eu sou uma pessoa muito rígida, se eu sou uma pessoa, né, que me maltrato, que me julgo muito, que me autocondeno, que me autocritico. Porque eu acho que é muito importante a gente entender que a autocrítica, quando ela é bem orientada, ela vira uma autoanálise. Entende? Mas é uma autoanálise que você vai usar ela a seu favor. E não para se maltratar, para se criticar. Porque quando a gente se trata dessa forma, é muito natural que a gente transborde isso para todas as pessoas. O próximo mais próximo, né? O marido, a esposa, os filhos, os colegas de trabalho. Isso acaba sendo um modus operandi em tudo que a gente faz.
E é uma sensação de falso controle no fim, né, Dani? Que a gente termina não controlando, gastando muita energia. Isso é como tentar pegar uma bola de pilates e manter debaixo da piscina. Você consegue. sempre dou esse Durante exemplo. algum Um tempo, ótimo né? exemplo. Eu sempre dou esse exemplo, né? Não adianta, porque Durante vem. algum tempo, ela vai... E aí nessas horas a gente vê que o aspecto da sombra que vem e você tem aquela explosão, né? Aqueles santinhos que estão lá toda semana. Aí de repente acontece uma coisa e pum! Né? Explode assim. É a hora que você vê que tem muita coisa contida. Você está, na verdade, reprimindo para poder ter controle, para não lidar com seus instintos, com essas sombras, digamos assim. E não é o caso também de você entrar em contato com isso de uma vez, de qualquer jeito. Né? A gente vai devagar, passo a passo, para não se queimar nesse contato com esse inconsciente. Né? Mas também fingir que ele não existe. Calar a boca à força. Fazer assim, né? Eu não quero ver. Eu não tenho, eu não sou. Eu sou perfeita. Isso aí também é uma visão fantasiosa. É um jeito fantasioso de estar na vida. Mas isso também é uma maneira, como vocês falaram de questão de segurança, é de vestir um personagem, né? E deixar escondidinho a forma que sou. Em algum momento esse personagem explode, né? Normalmente dentro de e casa. Toda a minha dificuldade... porque infelizmente tem que digitar dentro de casa, né? Em casa eu sou assim, quem quiser que me aguente como sou. Mas na sociedade eu tenho que ter um polimento, né? É o túmulo caiado, né? Essas personas, Jung vai mostrar na obra dele, que elas ainda são necessárias. No plano evolutivo que a gente tá, né? Tipo assim, a gente não pode ser na rua que a gente é em casa. Mas uma coisa é você fazer isso por uma questão de respeitar o coletivo, entender que eu não posso estar dizendo certas coisas, tendo certos comportamentos. Outra coisa é eu estar vendendo um personagem que não responde à minha realidade. Isso vai gerar uma fissura, porque eu vou estar vendo uma incoerência psíquica. Que acontece muito com religiosos. Todos, independente de qual seja a religião, algumas pessoas vivem uma experiência de fé de fim de semana. E aí, me desculpa a força da expressão, cristão meia boca, certo? Ele, durante o final de semana, ele é fraterno, ele fala manso, ele acolhe, ele chama de irmão. Segunda-feira, ele está sacaneando o trabalho como qualquer outra pessoa que não conhecesse nada do evangelho. E aí ele fica tentando criar uma unidade em personagens que são antagônicos. Na verdade, o que acontece é que ele não está vendo que esse aqui representa uma essência importante dele, que é a sombra, que ele precisa dar conta dela, senão ele vai ficar projetando nos outros com a rigidez dele, só mostrando o outro tem, ele não enxerga. E se enxergar, como o Dani muito bem colocou, com muita delicadeza consigo mesmo, porque essa delicadeza de enxergar a minha sombra em mim, ela é essencial para suportar a sombra do outro. A mesma delicadeza e a mesma capacidade de ter paciência de esperar no tempo de cada um despertar das consciências do comportamento. Porque às vezes a gente adianta o processo em alguma parte do psiquismo da gente. Até se tornou espírita, começou a entender muito. E tem gente que chega em casa intolerante. Pior que só entendeu, não tá Não, praticando exatamente. nada, Porque né? É só entendimento. É intelectual. Chega em casa intolerante. Poxa, como é que essa pessoa não vê isso? Então você não entendeu. Intolerante com os outros, né? Intolerante com os outros, como com o tempo evolutivo eu já do outro. entendi tudo, né? Essa conversa, sabe o que me lembrou? Aquele filme do Spike Lee, vocês assistiram? O Green Book? Não, do Spike Lee ou da Ku Klux Klan. Ah, sim, que ele vai disfarçado, tal. Vou assistir. Então, Tá aquilo ali é interessante por conta da intolerância no seguinte sentido. Os brancos, a América branca, né? Os judeus, eles são antissemitas porque os judeus mataram Jesus. Então, eles criam todo um discurso que faz muito sentido, que eu imagino que esse alto nível de intolerância que causa esse tipo de morte aos muçulmanos, né, na mesquita, ou aos colegas na escola, ele vem disfarçado de uma lógica, né, Rossandro? Explica um pouquinho isso, porque é importante a gente compreender que a gente acha horrível o que acontece, porém às vezes a gente não sabe o pensamento que está por trás. Existe uma coisa chamada na psicologia, quando Freud ele criou certos conceitos da psicanálise, ele construiu um chamado de racionalização, como um mecanismo de defesa do ego, que faz com que a gente dê explicação lógicas para atitudes completamente imorais. Se você pegar, por exemplo, alguém que estava no campo de concentração, ele foi construído nele uma lógica de que aquilo era necessário. Ele atendia à identidade do grupo dele. Por exemplo, aqui é o meu governo pesquisando ciência, então eu posso matar esses judeus porque eles não são gente. Então eu tenho que... Uma coisa, eu preciso lhe descaracterizar como provido de fraternidade e humanidade. A minha humanidade é superior à sua, então o conceito de raça superior.
raça eleita, eu sou melhor que isso, minha religião é melhor que a sua, minha cultura é melhor que a sua, minha região é melhor que a sua, então eu sou superior. Isso já me daria o direito de te menosprezar e até te matar. Certo? Isso é uma característica comum da linha de argumentação da racionalização. Alguém que vai trair a esposa, ele começa a dizer, não, mas é porque é do homem, isso é do homem. Ele começa, as pessoas, eu até digo muito aos pacientes assim, ó, você quer saber quando está fazendo uma coisa errada? Como? Se você estivesse explicando muito, é errado. Porque o que é bom, você faz de forma espontânea. Você não para se explicar para fazer o bem. Porque ele é muito natural. Mas quando você está se justificando demais para fazer, é porque você está tentando criar uma racionalização para enganar quem? A lei de Deus está escrita na consciência. Então eu preciso enganar minha consciência com um conjunto de racionalizações. Aí vem as pessoas que são esses manipuladores de grupos que criam o discurso da extrema-direita ou da extrema-esquerda, ou o discurso homofóbico, ou qualquer esses discursos de extremistas, de extremos, que é para reforçar a identidade de grupo, para lhe dar um sentimento de que é outra coisa, que quando o mal acontece não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Então, por exemplo, aquele homem que vai e mata a esposa, numa cena de alcoolismo do final de semana, que está há 2 ou 3 anos na fila dos desalentados, que não consegue mais, não está mais nem procurando, está desalentado. Ele desfere nela golpes que ele teria que desferir contra uma sociedade que destruiu ele. Mas por ele não conseguir enxergar na fragilidade dele, ele desfere naquela pessoa que está mais próxima. Então se observa, quando a gente olha com essa visão, quando a gente amplia a lupa, não que a gente não tenha, que ele tem uma responsabilidade, ele realmente é um criminoso, ele tem que pagar pelo que ele cometeu, mas existe uma sequência de desprezos por trás que a gente tem que dar conta, e aí muitas vezes é aquele outro que eu vou diminuir porque não tem uma formação como a minha. Então esse grupo de racionalização que justificou, por exemplo, Joseph Goebbels, que fez toda a propaganda do nazismo, que criou a ideia da raça pura, da raça eleita, do Lebensraum, do espaço vital que a Alemanha tem que crescer. Esse mesmo discurso você percebe nos grupos que vão criar as identidades que Daniela citou, que é importante no primeiro momento, mas que se você se cristalizar, deixa de ser um grupo de identidade para ser um gueto de separação e destruição do outro. É esse ponto, assim, num primeiro momento é necessário, mas como num processo natural, a lei do progresso tem que operar, eu tenho que avançar para sair de um grupo que cria uma identidade para depois dele sair para o externo e crescer com as outras identidades dos outros grupos. O filho pródigo faz esse movimento de exteriorizar-se e ele volta com mais consciência para a família. Ele entende muito mais a família quando ele volta do que quando ele estava nela. E por isso a comemoração do pai. Pela consciência desperta, pela coragem que ele teve de sair do grupo e ir para além e enxergar no outro, fora outras coisas. Então, a gente sabe que a gente pode ter várias leituras de várias passagens do Evangelho. Está aproveitando agora para fazer essa leitura sobre esse tema. Se eu não consigo fazer esse movimento de exteriorização, eu transformo meu grupo identitário num gueto que, no primeiro momento, ele me deu identidade e, no segundo momento, se eu não avançar, ele é o motivo da morte do outro grupo, que eu vou, e depois, obviamente, porque eu estou infringindo uma lei de Deus, matando um semelhante, a morte sequencial vai ser a minha. Gente, vamos dar só um intervalo. Voltamos já. Estamos falando sobre intolerância com Rossandro Klinger. 1 minuto só. E Daniela Migliari. E eu, Maria dos Anjos. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos falando sobre as formas e os perigos da intolerância com o psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinger, além da convidada Daniela Migliari e da Miriam dos Anjos, a nossa colaboradora. Rossandro, a gente quer saber qual o papel do perdão nesse processo da gente se tornar mais tolerante. Você percebe que uma pessoa ela consegue se tornar mais leve quando ela se perdoa. Quando ela olha para si, para os pontos cegos, para os limites, e começa a dizer, é o que foi possível, é o que eu tenho conseguido até agora, né? Então, eu também tenho conseguido esses aspectos. Esse olhar de condescendência para a tolerância para o outro, ele nunca vai vir
se eu não tivesse comigo. Antes com a gente. Nunca, nenhuma experiência que eu tenha que depois migrar para o coletivo, para o externo ou para o familiar no primeiro momento, ele vai vir sem uma mudança de atitude interna. Então, o amar ao próximo como a si mesmo, muito como regra assim, ó, esse amor interno seu, certo? Ele é a experiência primitiva para que ele depois seja exercido fora de você, com família, com amigos, com cultura, com sociedade e com o universo. Então, se você consegue enxergar em você essas deficiências, tem essa maturidade, não está mais projetando. Comecei a enxergar em mim. É doloroso no primeiro momento, dói pra caramba, a gente fica muito irritado com a gente. Depois a gente começa a olhar com muita serenidade e misericórdia. Automaticamente, quando você vê uma outra pessoa errando, você faz... Pô, isso o que é isso, cara? Eu já errei tanto também. Eu estava até conversando com o Dani hoje, quero até que ela fale sobre isso. Como pessoas que erraram muito têm essa condescendência maior, né, Dani? Que a gente estava falando hoje sobre isso. A gente vê nos próprios livros, né, de André Luiz, de Emmanuel, várias literaturas espíritas, que os maiores servidores, né, que, tanto do espiritismo quanto, né, de Jesus, do cristianismo como um todo, são pessoas que viveram grandes dores, a começar de Paulo, né, como Saulo. Ele teve, por boa intenção, né, por um sentimento de clubinho, que a gente estava falando agora há pouco, né, dadas as devidas proporções, que ele estava fazendo aquilo porque era o que ele conhecia na experiência dele anterior, que ele deveria defender com unhas e dentes ali, o sinédrio, e, né, vendo a ameaça do cristianismo surgindo. Então, ele estava fazendo aquilo movido de uma fé intensa e o mesmo engajamento que ele demonstrou depois. Só que, quando ele se deparou com aquela outra possibilidade, ele ter passado por esses momentos anteriores em que ordenou, né, morte de cristãos, ele, ou pelo menos, né, esteve de perto observando isso tudo isso fez com que ele mergulhasse ainda mais fundo. Então, quando uma pessoa passa por uma experiência de erro, né, ela está mais próxima do acerto, porque ela sabe o que é estar ali, o que ter vivido aquilo, ter machucado alguém, carregar uma grande culpa, aquela nossa conversa sobre a culpa, né? A culpa, ela tem um momento que ela precisa acontecer. Ela é a voz da consciência ouvida tardiamente. Eu estou ouvindo. Nossa, e dói. E aí depois a gente se movimenta sobre isso. A gente também não pode ficar lá de braços dados com a culpa, usando ela como um álibi para não ter nenhuma atitude renovada. Não é isso. Mas uma vez que a gente experienciou essas quedas, a gente é muito solidário quando alguém cai. Por exemplo, mães. Né? Antes de ser mãe, eu olhava assim, nossa, mas essa mãe deu uma bronca com essa criança, assim, como é que perde a paciência desse jeito? Ai, por que não amamentou? Por que não pariu dessa maneira? Ai, até que você vira mãe. Aí você fala, meu Deus, como é difícil. E aí você vê, já como mãe, quando eu vejo uma outra mãe há menos tempo do que eu, tendo uma experiência difícil com o filho, eu me solidarizo. Ao invés de eu ficar lá me colocando de superior e faça como eu faço. Não, você fala, bom, você vai encontrar seu jeito, você é a mãe melhor para esse filho, sabe? Então, a gente, quando atravessa essas dores, a gente se torna mais humano. Ou seja, por trás de todo intolerante tem um sofrimento muito grande, né? Tem. E aí, como o Dani muito colocou aí, a questão da culpa como despertar inicial, mas não poder paralisar, acho que tem 2 exemplos que são bem prototípicos no Evangelho, que é Judas e Pedro. Eles traem de algum modo Jesus, né? Todos dois, um entregando ele ao sinédrio, o outro negando ele, mas a forma como eles reagiram a essa culpa gerou um destino diverso. Judas fica no processo de autopunição e destruição que leva a um suicídio, e Pedro, ele inverte tanto o trabalho, depois ele se torna a pedra, né? A Cefas pedra que coloca aquela responsabilidade, e ele se sente tão grato por continuar ainda sendo um divulgador do Evangelho, que ele depois não se permite nem crucificar em pé como Jesus, né? Mas assim, ele trabalhou a culpa num processo de auto-perdão. Aí você entende por que Jesus não facilitou para Pedro, né? Eu fico perguntando. Ele podia ter chegado, Pedro, é o seguinte, deixa eu combinar um negócio com você, ó, vamos prender, tá? Vamos prender e o negócio vai ficar pesado aqui, como vai pesar, tá? E é o seguinte, quem tiver do meu lado vai ser pego também. E eu preciso que o nosso projeto continue. Então, por favor, diga que você não me conhece. Não, mas é necessário, Pedro. Se você disser que me conhece, vão lhe prender e lhe matar também. Nós temos um projeto de continuar. Não, mas Pedro, entenda, você tem que me negar.
do ponto de vista normal, né? Tipo, ele sabia que ia acontecer isso, não é verdade? Se ele dissesse, eu ando com ele, Marta também, né? E aí, quem é que ia dar continuidade? Paulo ainda não tinha sido selecionado pelo LinkedIn de Jesus, localizado ali no processo para poder trabalhar na divulgação. Então, mas ele deixou Pedro negar, porque eu acho que é uma percepção minha, posso estar viajando geral. Nossa, eu quero ouvir, porque ele deixou Pedro inovador. negar para Pedro conhecer a própria sombra. Sabe assim, talvez ele estivesse achando, Pedro está se achando, e eu preciso que ele entenda que ele não pode, ele tem que ser muito humilde. Depois que ele negou Jesus, você imagina, aí ele começa e vai divulgar o evangelho. Ele chega lá, tá uma pessoa conversando com ele, porque eu matei e tal, aí ele vai, fala de Jesus, as pessoas se encantam, porque muito pouco da vida de Jesus torna você uma pessoa encantada por Jesus. Depois que ele falava, as pessoas faziam, Pedro, mas cara, eu não mereço esse cara porque eu matei, Pedro. Pedro, eu não mereço esse cara porque eu estuprei, Pedro. Eu não mereço porque eu roubei. Aí, Pedro, eu entendo você. Eu neguei. Entende? Então, quando ele olhou com uma solidariedade que só quem passou por aquilo podia sentir. Por isso que eu acho o livro de Daniel essa contribuição tão grande, porque esse enxergar da sombra, ele é um toque de Midas no desenvolvimento da emoção, né, Daniela? Você começa a ter a capacidade de ir enxergando, se você desenvolver uma tolerância, uma solidariedade, uma compaixão, não paralisando, tipo, vamos fazer um pacto da mediocridade e nos manter na sombra. Não. Vamos nos reconhecer num ponto em que a gente pode se iluminar junto. Que essa é a diferença. E a gente tem que descobrir a humanidade que tem em nós, tão falível quanto a de qualquer um, né? É porque eu acho assim, o ser humano ele é tão frágil na sua autoestima, tão frágil, que a gente começa numa atitude da gente se construir, putz, eu tô crescendo, eu tô ficando adulto, eu tenho que me sustentar, e a gente começa a criar, né, uma persona, e a gente começa a falar, nossa, não, eu entendo das coisas, você começa a se afirmar. Sou independente, faço acontecer, eu sou responsável para fazer esse trabalho, então eu sou espírita, eu conheço o evangelho, enfim, a gente vai construindo essa autoimagem, que é aquele velho fake it until you make it, né, você finge até que você consiga realmente fazer. É muito natural, não está errado isso. Isso é o nosso processo natural. Só que a gente não vai ficar só nele. Chega num certo momento que quando você fica muito tempo só se afirmando, você já começa a perceber a fake news que está rolando ali. Que tem, peraí, eu chego em casa, eu estouro desse jeito. Né? Então, assim, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo equalizar essa vivência do meu eu real, comigo mesmo dentro de casa e com os meus próximos mais próximos, com aquele que a gente vai no centro, né? E quanto mais eu conheço a minha sombra, mais humilde, mais pé no chão. Eu adoro aquela explicação do Simão Pedro, Simão Pedro palestrante, né? Que ele fala que humildade, né? Vem de humus e Ilde de pés no chão. Então eu tenho os pés no chão para poder perceber a minha realidade do que tem para hoje. Ok, eu estou aqui, eu conheço isso, eu tenho muitas luzes, como você falou, da minha visão, da minha versão divina, que eu tenho essa fagulha, essa centelha divina em mim. Mas eu tenho também a minha realidade humana, e todos são assim. E quanto mais eu consigo admitir um lado e outro, a gente estava falando sobre isso, né? Quanto mais eu consigo admitir tanto isso quanto aquilo, eu consigo criar uma ponte. E eu consigo perceber, né? Nem lá, nem cá, eu aqui nessa experiência humana, vivendo a alegria de estar na matéria, vivendo a possibilidade de estar aqui interagindo, trocando, me testando, me conhecendo, né? E aí a gente vai, aos pouquinhos, diminuindo essa incoerência, equalizando essa vivência para eu ser a mesma aqui em qualquer lugar. Porque eu conheço a minha realidade, tanto a divina quanto a humana. Foi nas nossas conversas aqui, né, tanto você, Daniela, quanto Rossandro falaram quando há a vivência, ao despertamento, e aí eu começo a entender o equívoco do outro, porque eu vivenciei a dor da culpa, né, essa série de coisas. Na prática, esse é o caminho para que eu, depois de perceber, né, a minha incoerência de comportamento, para que eu possa reverter amorosamente essa intolerância, essa minha dificuldade de tratar o egoísmo, de tratar o orgulho. Quero ser bem clara, somente conseguirei entender e perceber a minha intolerância, a minha dificuldade, no momento em que eu vivencio a culpa,
Posso aprofundar só essa questão? Vamos falar do rapaz, por exemplo, que tinha ódio lá da escola de Suzano. Talvez ele não tenha entrado em contato com essa sombra dele, né? Como temos muitos ouvintes, por exemplo, e nós aqui também, que não tomamos contato com muitas sombras nossas ainda. O que usando a sua pergunta, Miriam, Rossandro, que tipo de pensamento que essa pessoa que está com ódio de alguém, com raiva, com falta de perdão, sendo intolerante, a ponto de querer praticar algum crime ou alguma maldade, o que ela pode fazer para ela reverter isso dentro dela? Uma das coisas que a gente precisa fazer é ressignificar esses relacionamentos primitivos da vida familiar da gente, por exemplo, que gera esse sentimento de exclusão. O grande objetivo das pessoas é se sentirem incluídos, aceitos. No processo em que elas se sentem excluídas, elas podem querer destruir aqueles que ela acha que excluiu. Pode ter, de fato, havido digamos assim, atitudes de exclusão. Só que, se essa atitude fosse determinante, você imagina, é como, por exemplo, se todo mundo que jogasse jogo eletrônico matasse, a gente tinha um genocídio. Se todo mundo que sofreu bullying matasse, a gente também teria outro genocídio. Aquela mente fragilizada está aproveitando aqueles argumentos para criar a racionalização dela, que foi o tema que a gente falou antes, para que ela justifique a atitude dela. E só depois ela vai ter que lidar com, opa, não é bem assim, eu não posso usar o que aconteceu, o que os outros fizeram, como a justificativa que me dá uma chancela de provocar a morte, o mal e a destruição do outro. Por isso esse grande consciência que a culpa vai trazer no primeiro momento, ele é essencial. Só que aí, se a gente fica no padrão culpa, a gente viu que o resultado não é legal, aí Joana de Ângeles chega com proposta bem legal, né? Ela vai, não, faz o seguinte, vamos trocar culpa por responsabilidade. Então, assim, eu não vou me culpar. Quando ela vai definir o ser consciente, um dos livros dela, o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica. Ó. Ele nem está se culpando, nem racionalizando. Ele apenas se transforma no tempo da pessoa, a misericórdia infinita de Deus, as muitas possibilidades de vir a esse cenário até que a gente consiga cumprir bem o script do papel do bem que a gente veio vocacionado para exercer. Então, o que a gente precisa, então, enquanto sociedade? Precisamos desconstruir os argumentos falsos que justificariam o meu egoísmo, do meu grupo, do meu clubinho, que vira gueto. Eu tenho que desconstruir. Eu tenho que também fazer entender a essas pessoas que essa desconstrução do meu argumento não vai descaracterizar a minha identidade de grupo. No momento em que eu tolero a tua fé, eu não preciso abrir mão da minha. Em que eu tolero a tua orientação sexual, eu não tenho que abrir mão da minha. Eu não corro um risco. Talvez as pessoas que no fundo queiram viver o que você vive, mas não tem coragem, é que tenham tanto medo de aceitar a sua forma de vida, porque elas vão ter que migrar para lá e ter coragem de assumir isso, elas terminam, no fundo, matando a coragem que ela não teve em você. Então ela destrói em você aquilo que ela não pôde fazer. E aí esses casos são de um nível de sombra, de inconsciência muito mais profundo. É porque essa projeção, né, você projeta a sombra no outro e você impede até o contato com o outro. Você, em vez de ter um entendimento com o outro, poxa, olha só, olha como é que você fez comigo, eu não gostei disso. Porém, eu projeto nessa pessoa e eu corto qualquer forma de comunicação com ela, por aí. Exatamente. E aí eu não tenho avanço. E aí você aumenta o quê? Você aumenta a incapacidade do diálogo, você reforça a sua posição egoísta, se encastela nela, e você nunca vai sair para uma posição fraterna. E claro que esse processo vai gerar em algum momento uma justificativa de matar o outro, porque você vai terminar demonizando o outro, e depois você vai descobrir que esse demônio estava onde? Dentro de você. Aí vem um processo de autodestruição para gerar o novo. Então, dialogar é importante. Muito. Só que para o diálogo acontecer, você antes teve que olhar para dentro de si, né? Eu preciso reconhecer... Mas é um diálogo interno mesmo. Esse diálogo interno para Se você não tem um diálogo interno, como é que você vai... Quando você percebe da sua dificuldade, né, de enxergar no outro algo que tem em você, como é que você vai, no diálogo, de vez de cortar de vez, não, essa é a sua verdade não é minha verdade, te incriminar por isso... Para que eu consiga olhar essa dificuldade de você, eu preciso ter comigo a paciência, a amorosidade de conversar. Isso. Ana Cristina, eu não penso assim. Eu não venho já com a minha verdade, assim, acabou, entendeu? É um processo. É alguma coisa assim? Isso eu acho assim que
a gente tem uma oportunidade maravilhosa de se enriquecer na diferença. As pessoas acham que o fato de eu pensar A, eu tenho que fazer você pensar também. E, na verdade, A e B vai ficar muito mais rico, entende? Agora, é óbvio que a gente tem todo um mínimo necessário para que a sociedade caminhe, que todas as instituições vão garantir, né, a justiça social. Quando a gente começa a debater ideias demais, que a gente já está indo muito para esse mundo, né, que aí é quando as coisas realmente começam. Aí começa um querer impor sobre o outro o que ele acredita. E aí a gente perde essa chance de entender. Por exemplo, nessas últimas eleições, a diferença não foi tão grande entre um e outro. E quem olhou isso com bons olhos pôde perceber, tem algum tipo de equilíbrio aí nessa história. Porque se eu consigo ter um equilíbrio, por exemplo, na oposição, eu consigo conter os abusos de quem foi eleito e vice-versa, se fosse a situação oposta. Então a gente vai se regulando na diferença e a gente começa a perceber, por exemplo, na questão das raças, os animais, o cachorro vira-lata, ele vive muito mais tempo do que, né, determinadas raças, ou a maioria das raças puras, digamos assim. Quanto mais a humanidade se mistura, quanto mais existe este encontro, o Rossandro falou esses dias uma frase linda, né, mano? Foi, é como se o universo conspirasse para que a gente fosse fraterno. Para essa integração. Tudo O universo conspira para uma integração. Então, quanto mais a gente entra em contato com o diferente, mais enriquecido a gente fica. Então, ao invés de eu temer isso, eu começo a me embevecer com o processo do outro e entender, ok, isso para ele é importante, ele precisou votar diferente de mim, imbuído dos maiores e melhores ideais dele. Eu consigo admitir isso num processo democrático, digamos assim, ou do ponto de vista religioso. Para essa pessoa é muito importante essa expressão religiosa. Qual é o problema de ser diferente da minha? Aí você está falando de um ponto aí, Dani, que a gente sai da tolerância para a reverência. Porque na tolerância eu tolero por dois motivos. Ou porque eu estou muito acima de você, então tipo eu tolero você. Ou porque eu estou muito abaixo e eu tenho que tolerar você. Né? Mas isso é tolerar? Tipo, eu estou te engolindo, eu estou tolerando. Tá engolindo, mas a palavra mas a reverência é o sim. reconhecimento do seu sagrado. Entende? Então, por exemplo, sabe a saudação Namastê, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você? Então, a reverência é assim, eu penso de uma outra forma em alguns detalhes de você, mas eu reverencio sua existência nesse mundo, seu lugar no mundo, e eu aprendo com ele, como a Daniela está mostrando pra gente, eu aprendo com ele, eu me enriqueço com essa diversidade. Aí a gente vai perceber o seguinte, para isso acontecer, a gente só consegue no que é mais básico. Porque é o seguinte, como você estava falando, Daniela, aí a questão dos discursos culturais. Não há acordo em termos de discurso cultural, porque são diversos grupos diferentes. Mas na moralidade nós podemos ter, não no moralismo, mínimo denominador comum. E aí você percebe muito, eu vejo muito isso naquela riqueza da pergunta que Kardec faz, é necessário ser espírita para ter sorte na vida futura, ou ser salvo, podemos atualizar o discurso assim. Se assim fosse, estariam condenados todos que não tiverem sede de reconhecer o que seria um absurdo, somente o bem. Tá vendo? Aí vai para uma coisa bem essencial. É o essencial. O essencial. Então, se a gente para e sai desses discursos de demarcação de identidades, que a gente já tem que ter muito mais lucidez, tá clara, e perder o medo desse contato para encontrar no outro e crescer junto, a gente vai crescer quando se encontrar naquilo que nos une. Você vai pegar do Alcorão, Bhagavad Gita, das sutras, da Torá, do Evangelho, você vai pegar a essência do amor, a essência da caridade, da compaixão, da misericórdia, que é ponto de contato. A gente tem brigado, e claro, os discursos dos intolerantes tentam justamente reforçar isso, né? Ele pega aquele grupo, aquele sectário, aquelas mentes mais doentes, o fundamentalista, olha, ele queimou a Bíblia, ele queimou o Alcorão, ele queimou nossa bandeira, ou ele, não sei o que. Ele fez um atentado. Um atentado, então você agora tem que se vingar. E sim, e tudo mais, entende? Então é desconstruir esses discursos. Ou para usar uma palavra muito em voga hoje em dia, né? Termos uma narrativa cristã. Não uma narrativa política, ideológica, qualquer... Não que elas não mereçam lugar no tempo e na história, e tem sentido existir, mas a narrativa cristã, qual é o objetivo da narrativa cristã? Ela transcende as narrativas culturais, ideológicas e políticas históricas para um encontro da coletividade. Por isso que, eu não sei se foi Deolinda Amorim que publicou um artigo que diz assim,
Por isso que a doutrina espírita não propõe salvação individual, mas redenção coletiva. Entende? Porque na salvação individual, assim, eu estou salvo no meu grupo, você que se ferre. Não tem nada a ver com você, não. Meu objetivo aqui não é garantir o meu espaço. Meu objetivo é garantir o nosso espaço. É uma redenção coletiva, não a salvação individual. Então não adianta eu pegar aquele padrão e reproduzir achando que inferno é umbral, céu é uma espécie de alfaville chamado Nosso Lar, que eu estou com bônus horas garantindo um lote, perto da governadoria, né? Que é bem simplista, não é assim. O objetivo é que o nosso lar seja para todos nós. E já aqui. A Terra. A Terra. Que parte, apesar de ser uma redenção coletiva, parte do individual. Do individual. Sempre. É o individual, mas que ele só se exerce no coletivo. Porque para essa regeneração acontecer, eu preciso sair do meu egoísmo, eu preciso sair do meu orgulho para amar essa tua diferença e nos encontrarmos nesses muitos pontos que existem. E é uma atitude individual da sua consciência. Você não adianta olhar para o outro, mas ele ainda não é assim. Né? Que muita gente, mas por que eu tenho que ser assim? Ele se com ele certeza não é, assim? É alguma outra coisa em outra área sua e na verdade, cada um vem com uma programação acadêmica diferente, né? E que bom que ele está cumprindo a dele, né? Que ele está fazendo a dele, porque você tem que fazer a sua. Então, quando você começa a perceber que, nossa, essa pessoa pensar diferente é algo que me faz bem, muda o eixo de compreensão, sabe? De entendimento. O eixo de consciência ele se modifica. Ao invés de eu olhar para a diversidade, para a diferença como uma ameaça, eu vejo aquilo como algo que está me favorecendo de N maneiras. E que pode me enriquecer, pode me embevecer, pode me encantar, né? E pode expandir, né, a consciência do grupo como um todo. Só o fato de a gente estar falando sobre isso já é um passo adiante. Gente, o programa acabou. A conversa estava muito boa, Rossandra, e queríamos te agradecer muito por você ter aberto um espaço na sua agenda tão apertada que a gente sabe. Mas vocês mandam a Daniela pedir, aí você já vai dizer não. A Daniela, a gente tem que agradecer por tabela, porque você só está aqui porque a Daniela fez essa gentileza de te convidar. A Daniela é muito querida já no nosso programa. Ele dá um jeito nessa agenda apertada dele de muito evento, né, profissional. Ele sempre, somos amigos há muitos anos, né, e toda vez que ele tem um tempinho ele fala, mano, o que tem aí em Brasília, porque ele sempre privilegia um tempo na agenda dele para fazer esse trabalho evangélico, né, esse trabalho de caridade. Então temos esperança de contar com o Rossandro. Pode deixar, eu sabendo que existe, eu chamo de novo. Dani, obrigada. Miriam. Agradeço. Então queremos dizer que Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão da Internet, às quintas pelo nosso canal da Comunhão no YouTube, e o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Rossandro, gostaríamos de te pedir para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada. De encerramento, inclusive dizendo para todo mundo que essa é a primeira vez que a gente vai estar ao vivo, assim, ao vivo não, mas vai ser filmado, né? Ó, tem câmeras aqui. Oi, galera. Que bacana. Né? A equipe técnica, vocês vão fazer isso acontecer. Os enfermeiros estão lá, aqui no aquário. Peraí, calma, eles merecem aparecer, olha só, galera. Ninguém faz nada só, gente. Nada só. Agora eu não consigo botar a câmera de volta. A gente vai fazer a prece agora, né? Tá bom aqui? Tá bom aí? Vai resolver. Então vamos agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, que por causa dele, por ele, nós estamos aqui reunidos e nos reencontramos nessa existência para desta feita não mais apenas ouvir falar dele, mas viver através dele, tendo ele sim como modelo e guia, não apenas de símbolos, mas de comportamento em nossa vida. Ilumina esta casa, esse programa, todos que fazem esse programa e fazem reverberar através dele mensagem de lucidez e esclarecimento. Que assim seja. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.